Empate frustrante para o Fortaleza aqui na Arena Castelão. 0-0 contra o Bucaramanga impede que o tricolor garanta vaga antecipada para a próxima fase da Copa Libertadores da América, deixando toda a definição da vaga para a última rodada contra o Racing lá no El Cilindro. E olha que o Fortaleza espera também o que vai acontecer no jogo Racing Colo-Colo, que acontece na quarta-feira, também em Avejaneda. É sobre esse Fortaleza 0, Bucaramanga 0, esse frustrante empate que a gente vai falar agora aqui no canal do Caio Costa, que recentemente batemos a marca de 15 mil inscritos. Motivo de muita felicidade. Queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveram por aqui. E se você não está inscrito, caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreva. Vamos falar sobre futebol, trocar essa ideia, sempre sobre futebol cearense, basicamente, mas sobre futebol do modo geral. Peço também encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, porque, como eu disse, é muito, muito importante para o crescimento aqui da plataforma. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse empate que, como eu já disse, eu posso acabar me repetindo diversas vezes, é frustrante para o torcedor do Fortaleza. Frustrante porque o Fortaleza vem de uma sequência de 3 jogos muito bons. Eu não incluo apenas as 2 goleadas contra o Colo-Colo e contra a Juventude, eu também incluo um empate sem gols contra o São Paulo no Morumbi, quando o time voltou a ter uma atitude de intensidade, de briga pela bola, de briga por espaço, em que poderia ter tido um resultado melhor diante do tricolor paulista. Então, as mais de 40 mil pessoas que vieram aqui na Arena Castelão, acho que trouxeram no seu imaginário uma atuação do mesmo nível, um time que sufocasse o adversário, principalmente aí nesse caso, o que aconteceu contra Colo-Colo e contra o Juventude. Não foi o que aconteceu. O Evandro mandou a campo a equipe num 4-2-3-1, que todo mundo está mais do que acostumado, aquela variação de 4-3-3, mas com 3 volantes de origem na equipe, Martínez à frente de Rossetto e de Lucas Sacha, com Marinho, Breno Lopes e Daverson à frente. Daverson vem sendo titular dos jogos da Copa Libertadores, não Lucero, que vinha de uma sequência de 4 gols em 4 jogos. E o que se viu no primeiro tempo, o Fortaleza com muita dificuldade para abrir espaço diante do Bucaramanga, muito bem armadinho, ali com 2 linhas de 4, o Sambuesa e o Pons um pouco mais à frente para fazer uma marcação de saída de bola do Fortaleza, ali uma sombra. Ao rigor, no primeiro tempo o Fortaleza só consegue 2 ações e elas quase que são esporádicas. O Gustavo Mancha, que de novo faz um grande jogo, acha o Breno Lopes que chuta para fora, e outro num passe em diagonal, o Breno Lopes se livra da marcação e também chuta para fora. Ali se resumem as ações ofensivas do primeiro tempo. Inclusive no intervalo eu já imaginava que o Voivoda fosse fazer alguma alteração, talvez sacar o Martínez, que estava um pouco sem função para a entrada do Pochettino, enfim, trazer um passe de mais qualidade diante de um adversário que até tinha estocadas de contra-ataque, mas cá entre nós faltava maior qualidade para aproveitar esses contra-ataques e se preocupava muito mais em defender o Fortaleza. Essas mudanças até vieram na medalha, perto com o segundo tempo já em andamento. A entrada, por exemplo, do Pochettino no lugar do Lucas Sacha. O time tenta impor em posição. E aí, se não foi uma equipe que criasse chances de forma muito concretas, assim, de muito trabalho, de fruto de uma grande criatividade, o Fortaleza cresceu na sua imposição de jogo. E esse gol que daria a vitória poderia ter acontecido. As chances foram criadas para isso. Pochettino, o Quintana faz uma grande defesa, o Lucero, uma bola respingada dentro da área, chuta para fora, tem o Breno Lopes acertando a trave, numa cabeçada que ele estava sozinho dentro da área, tem já no final do jogo um Iago Pikachu pegando de primeiro um lance que poderia ter saído o gol. Era uma coisa de imposição, não era aquele time que, por exemplo, criava com maior naturalidade que se viu em outros jogos, mas a chance de marcar um gol, sim, ela aconteceu. Ela aconteceu porque o volume de jogo do Fortaleza foi grande. Isso talvez você tire de aspecto positivo. Não foi uma equipe que se eximiu de atacar. As substituições de Voivoda foram para dar uma ação ofensiva muito maior à equipe. Inclusive, quando ele saca Breno Lopes e Marinho, visivelmente já mais cansados, vieram do jogo contra a Juventude, e nesse jogo correram bastante e não conseguiam mais agregar tantas oportunidades de gol assim. E aí, por isso que tem que ter um pouco de calma, né? Porque hoje é muito sempre 8 ou 80. O time não é uma máquina porque goleou Colo-Colo e Juventude, e também não é nenhuma porcaria porque não conseguiu vencer o Bucaramanga aqui. É preciso ter equilíbrio na análise pensando num foco geral. Mas isso não diminui a frustração de não conseguir o resultado. Dizer que o Fortaleza criou não diminui para o torcedor e até mesmo para quem imaginava já uma classificação antecipada para a próxima fase, não vai diminuir que, de fato, o que se esperava era que o Fortaleza conseguisse um resultado positivo.
E o grupo, que poderia se caminhar para uma última rodada, pode voltar ainda mais embolado, porque afinal de contas agora o Fortaleza assume momentaneamente a liderança, o Racing pode retomar e aí sim cravar a sua classificação antes da última rodada, caso vença o Colo-Colo, mas se perder para o Colo-Colo, o Colo-Colo ainda respira por aparelhos ou até mesmo sonha com a vaga de Copa Sul-Americana. Então a última rodada pode ter muito mais emoção do que se desenharia caso o Fortaleza tivesse fazendo valer o seu favoritismo na noite de hoje. Naquela sequência meio maluca, né, o Fortaleza chega a 7 jogos seguidos sem perder, mais uma vez não sofre gols, o último foi o gol que tomou do Retrô, mas em nada disso eu sei ameniza a sensação de frustração. Como eu disse no início do vídeo, eu ia acabar repetindo demais essa expressão de frustração de não ter conseguido vencer o jogo. Fica a lição também, talvez para a Vojvoda, que mesmo em jogos de Libertadores são mais pegados, talvez a necessidade de um meia e talvez a recuperação do Pochettino passe por isso, para ter uma articulação melhor durante o jogo todo seja necessário. Hoje mesmo o Caleb entrou de novo, mas já no final do jogo, como aconteceu com o Juventude, então deve estar ainda muito claro que ele ainda não aguenta um ritmo de um jogo desse nível de competição o tempo todo, mas no primeiro tempo Fortaleza realmente ficou devendo. No segundo, sem fazer um grande jogo, é verdade, mas na base da imposição o resultado poderia sim ter sido melhor, poderia ter sido de vitória, que o que diminuiria essa sensação de quem sai da Arena Castelão nessa noite de terça-feira. De novo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. Queria pedir de coração de novo que você deixe o like, deixe o hype e principalmente deixe o que você achou desse Fortaleza 0, Bucaramanga 0 pela Copa Libertadores. A decisão ficou toda lá para Buenos Aires, lá para Rio de Janeiro, subúrbio de Buenos Aires, na última rodada, quando o Fortaleza encara o Racing no estádio Presidente Perón, o El Cilindro. Fica de olho, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.